Quero estudar mais sobre medicina do estilo de vida. Parece ser uma visão bem avançada. Sim. Veja bem, a medicina do estilo de vida é muito nova, né, para mim. Eu não tenho muito conhecimento sobre esse tema. Estou junto com todos vocês, com todos os profissionais da área de saúde, buscando informações sobre esse tema, porque eu achei algo muito avançado, né? Uma das frases assim que eu ouvi, né, assistindo essa live, participando desse conteúdo, foi justamente a seguinte frase: olha só, nós não devemos um segundo sequer perder saúde. Olha como é forte essa frase, entende? Por isso que eu considero que o que você está falando realmente tem sentido, é uma visão bastante avançada. Porque se você está consciente, se você está lúcido em relação ao seu tempo, em relação ao que você faz com você, um segundo é muito valioso. Em um segundo, você toma uma decisão de fazer algo que não vai ser benéfico para a sua vida. Nem em nível físico, nem em nível mental, nem em nível emocional e nem em nível energético. Então veja que se você trabalhar dentro desse princípio, você vai entender que você passa a tomar decisões mais saudáveis para a sua vida, mesmo porque você considera esse princípio. Está certo? Aí nós temos outra pergunta aqui, ó. Simone, então se a gente tiver mais controle sobre nossos pensamentos e emoções, podemos ter mais controle sobre nossos hábitos também e fazer uma mudança no nosso estilo de vida? Sem dúvida. Sem dúvida, porque veja bem, nós começamos um processo de autorregulação pela mente. Então, tudo começa pela mente. Entende? Se você não tiver um autocontrole, uma autorregulação sobre os próprios pensamentos e emoções, dificilmente você vai ter condições de lidar com o seu dia a dia, com as situações que aparecem na sua vida e tudo mais. Está certo? Outra pergunta aqui, ó. Qualquer pessoa pode aplicar a medicina de estilo de vida? E o terapeuta, como pode se beneficiar disso? Veja bem, eu vou orientar vocês a entrarem no Instagram e pesquisarem, né, CBMEV, que é Colégio Brasileiro da Medicina de Estilo de Vida, e pesquisarem mais sobre o conteúdo. Agora, pelo que eu entendi, pode participar do Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida qualquer profissional da área de saúde. Então, pessoas que trabalhem com alimentos saudáveis, psicólogos, terapeutas, qualquer profissional interessado na medicina do estilo de vida, porque é aquilo que eu falei anteriormente, se nós formos questionar o que é a saúde, né? O que vem a ser a saúde? Então, é algo muito amplo, entende? Então, eu sugiro que vocês pesquisem sobre isso e como que o terapeuta pode se beneficiar disso. Olha, eu entendo que o terapeuta ele pode se beneficiar a partir de uma condição dele entender que primeiro ele precisa aplicar a saúde na própria vida, para depois ele considerar atender outros pacientes, atender outras consciências e que ele possa dizer, olha, isto é funcional. Por quê? Porque eu faço, eu aplico, então é extremamente funcional. Está certo? Então, veja bem, quando o nosso cérebro ele não está saudável por algum motivo, pode ser por uma lesão, né? Pode ser uma lesão na cabeça, pode ser uma lesão cerebral, ou até pode ser por um trauma emocional do passado, também pode ser por isso, né? As pessoas, elas ficam mais tristes, as pessoas, elas ficam mais doentes, mais pobres e ficam até menos bem-sucedidas. Por quê? Porque se o seu cérebro não está saudável, as coisas não estão andando bem. Entenderam? Então, nós temos que olhar para isso. É muito fácil nós avaliarmos como um trauma, ele pode prejudicar o nosso cérebro, né? Nós temos vários pesquisadores da neurociência,
da medicina, da saúde, né, os psicólogos, parapsicólogos, muitos terapeutas, que também têm visto como os pensamentos negativos e a má programação proveniente do nosso passado, como isso também pode afetar, porque nós estamos aí agindo e vivendo dentro de hábitos que estão programados dentro da nossa questão cerebral. Nós estamos aprisionados dentro de um modo de viver. Então, um hábito de pensar no passado, por exemplo, ficar matutando o seu passado, isso vai criando um mecanismo doente, né? Então, nós estamos constantemente criando uma programação doente. Então, por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos construindo um hábito ao enviar informações repetidamente para o cérebro. Nós estamos construindo esse hábito, nós estamos constantemente agindo dentro daquelas atitudes, daqueles comportamentos. E o cérebro, mesmo sendo uma máquina, né, ele vai lá, ele executa, ele devolve os resultados para você, e nem sempre são resultados desejados, são os resultados esperados por você, está certo? Então, eu quero falar agora de alguns hábitos que podem fazer toda a diferença na vida do terapeuta. Alguns hábitos que, se você olhar, vai fazer diferença. Então, eu estou trazendo alguns hábitos que são citados, então, pela medicina de estilo de vida e alguns outros hábitos a mais para nós discutirmos, para nós debatermos aí. Então, o primeiro que eu quero trazer para vocês é justamente a questão da nutrição saudável. Veja bem, esse é um hábito que você constrói sinapses para isso diariamente, porque você acaba tendo que se alimentar todos os dias, várias vezes ao dia. Então, veja bem, será que não está na hora de você, enquanto profissional, querendo se manter saudável para conseguir contribuir com os seus clientes, contribuir com os seus pacientes, você fazer um acerto disso na sua vida, né? Então, veja que conforme a alimentação que nós ingerimos, nós vamos ter mais energia ou menos energia. Nós vamos ter mais saúde ou menos saúde, né? Porque a alimentação, ela tira energia da pessoa, mas ela também pode vitalizar. Por exemplo, o fato de eu não me alimentar de trigo, de glúten, eu sinto muita vitalidade. Entende? Tem muitos alimentos que eu abri mão, né? Que eu já não tenho mais essa utilização, pensando nessa condição de nutrição saudável. Então, eu, enquanto profissional, eu, Simone, enquanto terapeuta, eu não como trigo, não como glúten, não tomo leite, não como açúcar, né? E várias outras questões que eu fico observando e que também eu não vou dizer para você faça, porque isso é o meu processo, é o meu processo pessoal, é o meu ritmo, é a minha observação em relação ao que eu quero construir, longevidade, quero construir uma tranquilidade, um bem-estar, porque veja bem, tudo isso eu entendo que traz também algumas outras considerações, além da minha saúde física, emocional e mental. Eu vejo que isso pode sim interferir na minha vida enquanto profissional. Mas de que modo? Vou trazer um exemplo. Há mais ou menos uns 9 anos atrás, quando eu comecei a ter que me alimentar adequadamente, né, porque eu comecei a desenvolver um determinado processo alérgico, eu comecei a perceber que a minha saúde, ela ficava fragilizada. Conforme a minha saúde ficava fragilizada, o que acontecia? Eu trabalhava menos, eu não podia atender tantas pessoas, eu comecei a diminuir a minha renda financeira, porque eu estava quase sempre ruim fisicamente. Então, ali eu comecei a dar um start de que podia ser algo alimentar. Os meus hábitos não estavam adequados àquilo que o meu corpo estava pedindo. Então, eu tive que mudar os meus hábitos. Foi fácil? Não, não foi fácil.
mas com persistência, com adequação, com autorregulação, tudo caminhou de maneira super adequada. Então, o que eu comecei a perceber? Que no momento que você começa a entender que alguns alimentos são exatamente tóxicos para a sua vida, isso pode ter um resultado direto, tanto no seu trabalho profissional, quanto na sua vida pessoal. Está certo? Então, não há a necessidade de você ser radical, mas há a necessidade de você tomar consciência e criar novos hábitos alimentares. Então, um primeiro hábito que eu trago para vocês é essa questão da nutrição alimentar. Agora, isso tudo de acordo, tá, com a visão da medicina de estilo de vida.